Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Doutor Rogério Neiva, vamos falar agora sobre um acordo celebrado pela AGU que põe fim a um processo de 23 anos e garante uma economia de 89 milhões aos cofres públicos. Pois é, Sérgio, este é mais um exemplo de como a Advocacia Geral da União, e aí para além de questões de governo, né, porque isso não é, me parece, isso não é uma questão de governo, isso na verdade tem sido uma política de Estado da AGU, tem sido vanguardista e avançada no prestígio aos métodos consensuais de solução de conflitos, sem comprometimento ou prejuízo ao interesse público. Semana passada comentamos aqui o acordo de cooperação firmado com o TST, que conta com potencial para implicar na solução de 20 mil processos que tramitam na Justiça do Trabalho, e essa semana agora temos esse acordo que foi firmado com o Sindicato dos Trabalhadores, né, um segmento do Sindicato dos Servidores, Sindicato dos Servidores Públicos Federais, na área da ciência e tecnologia, no setor aeroespacial, que põe fim a uma ação que tramitava há 23 anos. O acordo ele envolve 34 milhões e 600 mil reais, na visão da AGU, né, representa aí uma economia para os cofres públicos, e por outro lado, seguramente do lado dos servidores, né, existem vantagens, até porque senão o sindicato não teria aceitado o acordo, e eu destacaria como a principal delas de resolver a questão imediatamente. Então estamos falando aí de um acordo de grande repercussão, que beneficia aí um conjunto amplo de servidores, um processo que tramitava há 23 anos e que é solucionado por conta dessa iniciativa importante desse segmento da advocacia pública, que tem dado um show em termos de prestígio aos métodos consensuais e que sirva de exemplo para os outros segmentos da advocacia pública, como as procuradorias dos estados e municípios. Mais um assunto agora, vamos falar sobre um acordo do INSS. O homem que quebrou os dois braços consegue um auxílio após laudo negativo. Pois é, Sérgio, essa também foi uma notícia que foi repercutida pelo Conjur essa semana, e o que me chama a atenção é o seguinte, né? Veja só você, caro Sérgio e caros ouvintes. O caso, nós estamos falando de um acordo entre INSS, e aí mais um exemplo, né, porque obviamente que esse acordo só saiu porque houve a sinalização positiva, no caso da Procuradoria-Geral Federal, que é um braço da AGU, ou seja, então é mais um exemplo de uma postura avançada da AGU em termos de prestigiar os métodos consensuais. E aqui no caso tem uma dimensão social muito impactante, né, porque estamos falando de beneficiários do INSS, trabalhadores, né, ou seja, que não tiveram que se sujeitar àquela via crucis, aquela longa via crucis, em que se postula, precisa se aguardar o final do processo judicial. O que aconteceu aqui? E mais, né? Aqui foi firmado, inclusive, na esfera administrativa, né? O trabalhador teve negado o reconhecimento, o trabalhador se lesionou, né? Inclusive teve que fazer cirurgia nos dois braços, pedia o reconhecimento do acidente de trabalho e o auxílio ao acidente, né? E o INSS, a perícia do INSS, inicialmente disse que não, que aquilo não comprometeria aquela lesão, o exercício da sua atividade laboral. E aí, isso tinha todas as condições para cair naquela situação tormentosa e complexa que muita gente conhece, que é o chamado limbo previdenciário e trabalhista, em que o sujeito não consegue trabalhar, e aí, obviamente, não trabalhando, né, não teria como receber o salário, e, ao mesmo tempo, o INSS, por não reconhecer a incapacidade, não paga o benefício. E aí o sujeito fica nesse limbo e tem, obviamente, comprometido a sua renda e a sua fonte de sobrevivência. Então, aqui era o caso. E o interessante é que aqui o INSS teve a relevante, louvável e de bom senso iniciativa de firmar um acordo reconhecendo que efetivamente não havia condições de labor, reconhecendo o acidente de trabalho para receber o auxílio doença e auxílio acidente, e de modo que dessa maneira se pôs fim a essa situação que poderia ser um verdadeiro tormento para esse trabalhador. Muito bem, doutor Rogério Neiva, conosco mais uma quinta-feira com o quadro Resolução de Disputas e Conciliação, trazendo vários acordos celebrados, com destaque para este, em que o STF homologou um acordo para a gestão integrada de Fernando de Noronha. Doutor Rogério Neiva, obrigado por estar conosco, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Até a próxima quinta, um grande abraço. Um abraço, Sérgio, é satisfação falar com vocês, novos ouvintes, espero que na próxima semana esteja aí no estúdio com você. Com certeza estamos aguardando.